Educação. No dia de hoje, trazemos para você o professor Chafik Gibeli, psicanalista, hoje dando palestra nas faculdades integradas Aparício Carvalho, Finca e Metropolitana. Junto conosco também, professora Cristina, coordenadora dos cursos de Psicologia da Finca. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Professor, primeira vez no estado? Não, segunda vez. E como o senhor entende assim que o nosso estado tem melhorado? Do dia que o senhor veio pela primeira vez, notou alguma diferença? Muito, melhorou bastante, o aeroporto está lindo, reformado, né? Com certeza. É bastante movimentado, está linda a cidade. Tudo bom com a senhora, professora? Tudo bem, professora. Bom, hoje a gente traz o professor para que o senhor possa fazer a palestra a respeito dos nossos professores. Fala um pouco sobre o tema da palestra de hoje. Hoje eu vou falar sobre a síndrome de burnout. É um transtorno não muito recente, mas que ganhou uma roupagem nova agora devido às nomenclaturas que vão alterando. Mas ela trata basicamente sobre o estresse crônico laboral. Esse estresse crônico, quando a gente fala em relação ao professor, tem uma característica mais específica, se é mais no ensino infantil, no ensino fundamental, médio ou no nível superior? Tem uma classe mais específica onde se caracteriza mais? Não é na área de atuação, mas a faixa etária, por exemplo, ele situa entre pessoas do sexo feminino entre 20 e 35 anos, a maior incidência de burnout. Início de carreira, pessoas com perfil solteiro, sem filho. Nossa, mas assim, não deveria ser ao contrário? As pessoas que têm mais responsabilidades, mais ações, essas é que não deveriam ser, de alguma forma, o estresse não deveria falar mais alto? Aparentemente sim, só que elas já aprenderam ao longo do tempo a lidar com o seu estresse. Então desenvolveram de alguma forma uma maneira de amenizar esses sintomas, enquanto que os recém-formados ainda não dispõem dessa experiência. Essa síndrome, ela é nova? É algo que foi descoberto há muito tempo? Teve uma mudança de nome? Da onde que vem a nomenclatura e de quando faz a evidência mesmo real de que esse problema acontece? O termo burnout é uma gíria inglesa usada por militares para definir quando um motor de turbina a jato queimava. Eles colocavam um motor de turbina para testes e levavam esse motor à exaustão completa para ver a resistência desse motor. E eles chamavam burnout quando esse motor pifava. Depois, em 1974, o Dr. Freudenberg, que é um médico psiquiatra, ele observou esse fenômeno nos médicos residentes, né, na academia. Ele observou isso e ele escreveu um artigo intitulado Staff Burnout. Na época ele falava de estafa, né, o esgotamento. Certo. E depois foi evoluindo para outros nomes. E aí, vários especialistas usam nomes diferentes para designar a mesma coisa. Quando nós falamos a respeito da síndrome, normalmente se leva mais relativo ao docente, ao professor. Mas então esse tipo de estresse ele acontece em qualquer tipo de profissão, Sim. Ou não? Cada área tem estudado bastante os profissionais da sua categoria. No caso, não só os professores, mas todos os profissionais que lidam de uma forma assistencialista com seus clientes. Psicólogos, por exemplo, no Rio Grande do Sul tem uma tese de doutorado que identificou 73% numa população de 915 psicólogos. E tem assim, uma característica, tem um sintoma que é muito relevante, que dê para perceber que essa pessoa está entrando nesse estado? Sim, ela chama síndrome porque é um conjunto de sinais e sintomas. Certo, mas tem alguma coisa que dê indícios de que essa pessoa está entrando nessa situação? Sim, tem os estágios da burnout, que se confunde muito com a fase do estresse e que confunde muito também, dependendo do segundo, terceiro estágio, já com a depressão, porque mistura um pouco. Né? E qual seria, poderíamos colocar como diferença principal entre a síndrome e a depressão? A de burnout e a depressão? A síndrome de burnout, ela se diferencia em que dentro da depressão? A depressão ela tem causas endógenas, internas, hormonais, etc. E tem as causas exógenas, as externas. São os eventos que normalmente afetam as pessoas, grandes perdas e tudo mais. Ela pode estar relacionada a várias áreas da vida. No caso da burnout, ela é relacionada única e exclusivamente
ao ambiente de trabalho. Ao ambiente do trabalho. Esse ambiente de trabalho, tem algum estudo que faça essa característica, se é maior naqueles professores, naqueles docentes que trabalham dentro das áreas de estágio, que são fora das faculdades, das escolas, ou dentro de sala de aula? Tem algum estudo que diga quais são os professores que mais têm os sintomas? Os estudos disponíveis, eles indicam que são aqueles professores que lidam diretamente com seus alunos. Os professores em funções administrativas ou de direção, eles têm menos incidência de burnout. Tem alguma situação, por exemplo, hoje nós temos as escolas que tratam diretamente com crianças que têm deficiências, as salas hoje que nós temos, elas têm uma inclusão social. Nas salas onde o professor ele tem essa inclusão social, tem algum tipo de incidência maior, como por exemplo ele se sentir frustrado por não conseguir? Tem isso também? Tem isso sim, tem porque exige muito do professor e muitas vezes ele não tem o suporte adequado. Nem tanto para atuar na profissão dele, na função dele como professor, como docente, e também ele não tem como depois tratar a si mesmo. Ele não tem um cuidado, não tem uma estrutura que cuide do professor. Que tem, no caso, os psicólogos dentro das escolas que dariam esse suporte? Teriam que ter e não tem. Dentro hoje das instituições, nós temos as instituições públicas e as instituições privadas. Tem alguma incidência maior em uma ou outra ou não? Nas instituições públicas há um estudo da Confederação Nacional das Escolas, né, da Educação, que foi feito em 1999 e depois repetido em 2002. E esse estudo, coordenado pelo Dr. Vanderlei Codo, psicólogo da Universidade de Brasília, coordenador do Laboratório de Psicologia daquela renomada instituição, eles identificaram um aumento considerável e foi, inclusive, pesquisado as escolas públicas e particulares. Nas escolas públicas, as salas são mais cheias, há menos suporte, o índice de violência é muito maior, então a pressão que o professor sofre nas escolas públicas é, de certa forma, maior do que nas escolas privadas. Até porque ele tem a situação de que ele tem que ficar se defendendo, inclusive na sua integridade física, né? Exatamente. Professora Cristina, aqui dentro do nosso estado de Rondônia, tem algum estudo que fale sobre a síndrome? Nós temos alguma estatística, alguma coisa assim que dê relevância a este problema aqui? Não diretamente ligada à síndrome de burnout, né? Tem sido feito assim dentro do sistema educacional, com as escolas públicas, alguns trabalhos com professores, né? E também assim com profissionais que lidam diretamente com relacionamento interpessoal, né? São as pessoas mais afetadas, né? O público mais afetado. Assim, diretamente lidando com a síndrome de burnout, nós não temos assim ainda nenhum estudo. Inclusive, assim, é importante que os nossos alunos comecem a desenvolver, os alunos de psicologia, de enfermagem e das áreas de saúde, né? Estudos sobre o burnout. Mas a gente não tem um estudo que evidencie isso. Hoje no estado, a gente não sei qual que é o conhecimento da senhora dentro da área mesmo do nosso estado, mas dentro do nosso curso de psicologia, existe alguma disciplina que seja vinculada a esses estudos desses tipos de síndromes? Sim, nós temos a neuropsicologia, que trabalha, psicologia psicossomática, né, que são disciplinas ligadas diretamente ao desenvolvimento da pessoa, né, e das questões emocionais do indivíduo. Então nós temos assim, além dessas, né, psicologia ligada ao interrelacionamento com as pessoas, são disciplinas que trabalham esse esgotamento emocional do indivíduo, né, principalmente quando nós vamos lidar com as questões interpessoais. Sempre que nós trabalhamos, inclusive em outros cursos também, psicologia do interrelacionamento, nós frisamos bastante essa questão da síndrome de burnout, né? Bom, Rondônia Educação hoje com a gente falando a respeito das síndromes que atacam diretamente os professores. Junto com a gente, professor Chafik e professora Cristina. A educação é muito importante e principalmente quando a gente trata da alma das pessoas, daquilo que ninguém vê, mas que de alguma forma está ali e notoriamente atinge o nosso comportamento. Tudo aquilo que é psicossomático, tudo aquilo que nós não vemos, mas que existe.
No próximo bloco, profissionais da educação, educadores, tudo aquilo que você quer ouvir a respeito da educação. Fica com a gente. Rondônia Educação, de volta com você hoje com o professor Chafik e a professora Cristina, falando sobre psicanálise e as síndromes que atacam diretamente os professores. Bom, o professor Chafik é autor do livro Superando o Desânimo, antes que ele supere você. Até onde a nossa vida, efetivamente, ela é guiada pelo nosso desânimo, pela nossa não vontade de viver. Até onde cada um de nós é capaz de dizer se no dia em que levantou, está realmente disposto a fazer todas as coisas que efetivamente nós gostaríamos de fazer. Para você que está aí muito cansado, acreditando que nada mais vale a pena, acredito que seja muito interessante que você estude um pouco mais sobre o desânimo. Afinal de contas, o desânimo pode acabar realmente com a tua vida. Professor, o livro, efetivamente, ele nasceu de onde? Assim, o que o senhor viu, o que aconteceu na sua vida que fez com que o senhor resolvesse escrever dentro desse tema? A ideia, eu sempre tive muita vocação com a área de humanas, né? A minha formação, ela é humanista. E eu sempre tive esse zelo de olhar para as pessoas assim, cabisbaixas, desanimadas, e aí eu fui buscar um pouco mais na psicanálise o que era esse desânimo, né? Que era a falta de fôlego de vida. E isso é muito importante para que a pessoa possa viver e levar adiante seus projetos. Bom, aqui no livro do senhor, em uma parte aleatória que eu abri, tem uma frase que é bastante interessante, que diz assim: deixe de ser chato, não queira ser perfeito, nem deixe que os outros exijam a perfeição de você. Alguns de nós, para poder mostrar que é tão perfeito, a gente acaba sendo extremamente chato. E tem uma música da Rita Lee que é muito interessante, que ela fala: tão certinha, bonitinha, arrumadinha, chata. As pessoas chatas, efetivamente, elas têm mais problemas de desânimo do que as pessoas que não se preocupam muito com a perfeição, né? Não só de desânimo, como fenômenos psicossomáticos de modo geral, né? E eu acho interessante que Freud já dizia que a gente seria muito melhor se não tentássemos ser tão bons. Tão perfeitos. Professora, como que a senhora entende essa situação? Olha só. Ser chato. Muito chato. Bem isso, eu estava aqui pensando, vocês falando. Essa questão da perfeição é um indivíduo que é muito difícil de conviver com ele, né? Porque não aceita nenhum erro, nem um erro dele e muito menos erro das pessoas. Então, é uma pessoa que é muito difícil de você conviver com ele, porque ele também não se aguenta, né? Então, ele se torna chato para ele, chato para as outras pessoas e acaba achando que as pessoas não o entendem. E depois também não entende porque que ninguém quer ficar perto dele, Ninguém né? quer ficar perto dele, né? E tem uma situação muito interessante que, assim, a gente tem na gente mesmo, até na própria do livro do senhor, traz a origem da palavra desânimo, para saber de onde que ela vem. Mas assim, quando nós estamos perto de outras pessoas, nós não entendemos por que algumas pessoas gostam tanto de estar próximas de outra. E ninguém gosta de ficar perto de gente que reclama demais, que é chato demais. E às vezes a gente vê em salas de professores, por exemplo, principalmente no ensino fundamental e médio, que você chega numa sala de professores, todo mundo começa a reclamar da panela que está furada, da luz que não foi paga, da casa que a empregada não veio. E quem está ali tem esses problemas, não está querendo ouvir esses problemas. E aí a sala de professores, inclusive, passa a não ser frequentada para não ter que ouvir reclamação. Isso também é uma característica para que a síndrome aconteça? É sim, porque isso daí denota essa questão da ambiência. O local de trabalho, ele é extremamente fundamental para o deslanchar, o start dessa síndrome. Esses professores que dão show, que dão aula show, que vão mesmo para frente da sala de aula, que são apaixonados pelo que fazem, normalmente eles não têm a síndrome porque eles sabem lidar muito bem com o aluno, sabem lidar com ele mesmo na sua profissão. O fato do professor deixar de ser professor para ser profissional da educação, o senhor acredita que possa ter também uma ligação com isso? Pode sim, pode ajudar bastante, porque aí ele vai deixar aquele envolvimento pessoal não interferir na sua saúde física. Porque o professor, quando ele entra de corpo e alma, sem observar as questões profissionais, ele acaba se envolvendo mais do que o necessário. E esse se envolver mais do que o necessário é o que dá o estresse
verdadeiro ou não? O esgotamento emocional, a despersonalização e a outra dimensão que é a baixa realização no trabalho. Mas hoje, por exemplo, a gente pega um professor do estado, ele tem que ser psicólogo, pedagogo, pai, mãe, tio, vizinho, farmacêutico, psicanalista. O professor ele tem que lidar com todas as situações de um aluno, de uma sala com 40 alunos, e normalmente, a não ser que ele fosse totalmente insensível, ele não veria os problemas da miséria, da pobreza, da falta de comida, enfim, tudo aquilo que ele está ali vendo e ele não pode fazer nada. Teria alguma coisa, a gente sabe que existe, mas assim, o governo hoje, ele tem feito alguma coisa efetiva, ele reconhece que a síndrome existe, ele tem feito alguma coisa para mudar isso? Ou ele não reconhece isso? Onde eu ofereci, nos órgãos distritais e federais que eu ofereci a cartilha, que desde 1980, desde o estudo do Dr. Freudenberg, nenhum outro profissional colocou uma cartilha disponibilizada em nenhum meio, nem impresso e nem na internet. Eu criei a cartilha, disponibilizei, e o Sindicato do Rio de Janeiro que distribuiu em larga escala. Em todas as escolas? E eu abri os direitos, eu não cobrei nem um centavo, não cobro nem um centavo, para que qualquer instituição reproduza e distribua isso. E o governo, de um modo geral, não se interessou por isso. Ele diz que tem os seus especialistas e quando ele precisa, ele recorre aos seus especialistas. Mas em todas as escolas a gente sabe que ainda que a legislação peça que tenha um psicólogo, tenha um assistente social, tenha todo um serviço de ajuda ao professor, nós sabemos que isso não existe. Ou pelo menos eles contratam poucos, distribuem de uma forma muito local, eles não colocam em todos os lugares, mas eles colocam um aqui, outro ali, mas onde a justiça vai ver, onde o Ministério Público vai ver. Eles não têm essa preocupação de colocar em todo lugar. Tem alguma coisa hoje, tem algum órgão que fiscaliza essa situação em relação ao professor sem ser o sindicato? Não, não tem. Isso é um movimento da própria categoria que se mobiliza para isso. O interessante é que retiraram do psicólogo a autonomia de dispensar o professor em casos extremos. Por exemplo, o psicólogo não pode oferecer uma dispensa, um atestado para que o professor descanse ou para que o professor faça a sua psicoterapia. Então, o Estado tirou isso do psicólogo e encaminhou para que o médico faça. E na medicina, então, o psiquiatra hoje é que tem que fazer um médico de clínica geral. Que teria que fazer a avaliação do professor para identificar burnout e mesmo assim ela não consta no CID, no Código Internacional de Doença. Então, o professor que tenha identificado a burnout, ele vai ter que tirar uma licença por fadiga, que é o que tem no CID. Nossa, então a gente ainda assim, levando bem na brincadeira, é bem a situação do Chaves, vamos evitar a fadiga, que aí tem alguma coisa para ser feita. E é o que alguns movimentos têm feito, professor, é dizer o seguinte: vamos parar de chamar a síndrome de burnout de doença. Isso e vamos dizer que é fadiga. Isso não existe. E vamos... É aquela velha história, né? De matar a vaca para acabar com o carrapato. E a síndrome de burnout, ela tem como característica o estresse. O estresse, ele é reconhecido dentro da área da depressão, mas todas essas características de patologia, elas são muito abstratas. Um médico clínico geral, ele tem formação para a identificação dessa síndrome? Não tem informação para isso, não. Porque dentro da grade do curso de medicina, ela não vem, ela é específica do curso de psicologia, né? Eu desenvolvi uma tabela comparativa com 41 sinais e sintomas e hoje na palestra eu vou mostrar as diferenças e os pontos comuns entre a depressão, o estresse e a síndrome de burnout. É com base nessas diferenciações que você pode chegar a uma avaliação mais precisa. Porque tem muitos professores que são tratados como depressivos e, na verdade, eles sofrem síndrome de burnout. E a burnout não se trata só com antidepressivo. Tem outras. Esses dias tinha uma charge bem interessante no Facebook, onde colocava um rapaz vindo, aí a mãe dele do lado, ele: mãe, eu não vou pra aula, não vou pra aula, não vou pra aula. Aí a mãe fala: vai sim, seus 40 alunos estão te esperando. Invertendo a situação de que o aluno e o professor. Professora, os nossos acadêmicos do curso de psicologia, eles conseguem identificar isso como doença? Eles têm algum posicionamento a respeito disso? Quando tratado, por exemplo, a senhora vai ter uma palestra com uma pessoa que vai falar disso. Os nossos acadêmicos, eles têm essa percepção?
Sim, desde o primeiro período já começa a trabalhar numa disciplina que chama Psicologia, Ciência e Profissão. E nós já começamos a falar das síndromes que acometem as pessoas, principalmente no seu local de trabalho, né? E a síndrome de burnout já entra como uma delas, né? Falar das outras doenças psicossomáticas é importante, e durante assim o curso de psicologia todinho a gente sempre vem falando de todas as síndromes que acometem o indivíduo na questão da sua fadiga emocional, do seu esgotamento físico junto com o esgotamento emocional. Isso é importante. Entre os profissionais fala-se muito disso. E principalmente isso, né, eu conversei anteriormente com o professor, precisa-se ter uma equipe multidisciplinar. E os profissionais precisam aprender a trabalhar multiprofissionalmente, porque um único profissional, ele não dá o diagnóstico de uma síndrome, né? Isso é quase que impossível, um único profissional, ou só um psicólogo, ou só um psiquiatra, né, dá um diagnóstico. Então, geralmente, um clínico geral fala, olha, eu vou encaminhar você para um psiquiatra, para um psicólogo, para quê? Para que você seja medicado e para que você faça a psicoterapia, né? Bom, programa Rondônia Educação, a gente ainda tem mais um bloco, e nesse bloco, perguntas e respostas com o Dr. Shafik, dentro do que é o desânimo e as síndromes que envolvem a educação. Fica com a gente. Programa Rondônia Educação, professor Shafik, perguntas e respostas. Professor, nome completo? Shafik Adnan Jbeili. Lugar de origem? Lavras, Minas Gerais. Primeira graduação? Teologia. Sonho? Um sonho, crescer mais ainda profissionalmente. Maior realização da sua vida? A minha filha. Aquilo que lhe fez feliz? Meus estudos. Um grande amor? A minha esposa. Uma comida que marcou a sua vida? Grão de bico com arroz com lentilha e kafta. O que te fez acreditar e escrever um livro? Amar, o zelo pela alma humana. Sentido de alma? Sentido de alma é o sentido de vida. Sopro de vida? Sopro de vida, ânimo. Estudou por quê? Estudei porque só o estudo pode mudar a realidade social de um indivíduo, e eu acreditei nisso e mudou a minha realidade. Um lugar que o senhor gostaria muito de conhecer e que tivesse a ver com tudo aquilo que o senhor escreve? Itália. Dentro das palestras que o senhor fez, teve algum lugar que marcou o senhor? Não, especificamente não lembro de nenhum aqui. Conheceu a nossa faculdade? Conheci, lindíssima, uma estrutura fantástica, não tinha visto algo dessa magnitude, com tanto zelo, com tanto amor que a gente pode sentir na estrutura física, nas plantas, no caminhar aqui, e até mesmo na sua própria apresentação eu senti paixão. E isso é contagiante, muito bom. Uma grande paixão da sua vida? A minha esposa e meus filhos, né? Minha filha. Ainda pretende estudar? Muito, sim. Pretendo, sim. Palestrar? Bastante. Algum livro para ser lançado? Eu tenho Frascos de Pensamento. Já Qual está é o prontinho. conteúdo? São uma coletânea dos meus artigos que eu escrevi ao longo desses 6 anos, aproximadamente. Frasco de Pensamento. Os menores vidros, os piores venenos. Tem sentido? Tem sentido, sim. Professora Cristina, dentro do estado há quanto tempo? 1 ano. Lugar de origem? Londrina, Paraná. Graduação? Psicologia. Tempo de serviço? 30 anos. Como psicóloga? Como psicóloga. Maior sonho? Olha, a minha realização junto com as pessoas. É realizada dentro do magistério? Sou bastante realizada. Acredita que a senhora teria alguma possibilidade de ter essa síndrome? Olha, eu acho que todos nós estamos sujeitos, né? Mas eu faço tudo para não tê-la. E o que a senhora faz para não tê-la? Olha, eu rio muito, eu choro muito, eu falo muito e busco resolver as coisas. Professor, ficou surpreso com tudo que aconteceu com o senhor hoje? Fiquei sim, muito surpreso. A gente espera que o senhor tenha uma excelente palestra, que o senhor se sinta muito bem aqui conosco, que as pessoas tenham a recepção que o senhor merece. Nós do estado de Rondônia agradecemos
pela sua visita. Esperamos que o senhor possa vir aqui outras vezes, que o livro que o senhor tem a respeito de superação do desânimo possa efetivamente encantar as pessoas e fazer com que elas não tenham mais desânimo. E a gente gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que vão ouvir o senhor essa noite, que são os nossos acadêmicos e os nossos convidados do curso de psicologia. A grande ideia não é se preocupar em não ter problemas, em não sofrer. Na verdade, esse tentar não sofrer, não adoecer, é que acaba adoecendo e fazendo as pessoas sofrer. O que a gente precisa desenvolver são formas saudáveis de lidar com esse sofrimento que é natural da vida, com o desânimo que é natural da vida, com esses sentimentos que é natural da vida. Então não precisamos nos parecer e nos fazer ser seres perfeitos, chatos, mas precisamos viver como seres humanos naturais e junto com o outro nós somos mais fortes e assim podemos vencer os obstáculos, os desafios da vida. Professora, as suas palavras para os nossos acadêmicos. Olha, eu acho bastante importante falar para os nossos acadêmicos, buscar passar os ensinamentos para as pessoas e dentro desse tema que o professor vem trazendo para a gente, burnout, ensinar as pessoas, orientar, quer dizer, as pessoas a buscarem o profissional e, como ele bem disse, ninguém consegue resolver os problemas sozinhos, né? A gente se torna chato, desagradável e adoece por achar que é um super-homem, uma super-mulher. Vamos procurar ajuda com os profissionais. Bom, e no Rondônia Educação, no dia de hoje, a gente deixa o texto do Gonzaguinha. Aprendi que você depende sempre de muita diferente gente e que toda pessoa sempre é a marca das lições diárias de outras tantas pessoas. E é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. E é tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho por mais que tente estar. E é tão bonito quando a gente vai à vida nos caminhos onde leva bem mais forte o nosso coração. Rondônia, um estado de amor pelo Brasil. Rondônia Educação.